Glauber Braga é arrancado da mesa diretora da Câmara de Deputados Federais. Violência, truculência, tratamento diferenciado e censura à imprensa. Uma violência sem tamanho ali. Vamos ver o deputado Rogério Correia falando aqui. Vamos ver o que ele diz. O sujeito que foi aqui com agressão por ordem do presidente Hugo Mota. Isso é um verdadeiro absurdo, a gente viu aqui. Isso tudo para querer anistiar Bolsonaro. Impressionante. Para dar anistia a Bolsonaro, vale até agressão a parlamentar, como nós estamos vendo aqui. Misturar o Glauber nisso como vingança da extrema-direita. E ele está aqui passando mal por causa de ação violenta determinada pelo presidente da Casa. Isso tem que ficar claro. Determinado pelo presidente da Casa, conforme disseram segurança aqui. Hugo Mota determinou que a polícia retirasse à força Glauber Braga e, consequentemente, outras deputadas federais na porrada, na pancada. Foi isso, gente. Foi isso. Não tem outra coisa. E também, o pior de tudo, censurou a imprensa, para a imprensa não entrar e registrar tudo. E pior do que tudo, ele apagou o sinal da TV Câmara para que a gente não pudesse ver. A gente vai ver agora porque pessoas lá de dentro filmaram com o celular e entregaram para a imprensa. Enquanto isso, a imprensa estava tentando entrar e sendo ali empurrada, sendo ali tratada de forma que nem cachorro lá fora do plenário, tentando entrar, porque sabia que estava acontecendo alguma coisa. Aí o Hugo Mota veio agora e disse que ele não deu a ordem. Não interessa, Hugo Mota. Você é responsável. Os seus assessores estavam empurrando a imprensa lá. A Polícia Legislativa só agiu da forma que agiu porque alguém mandou. E se não foi você, não interessa. Você é responsável. Você é o presidente da Câmara de Deputados Federais. E mais do que isso, aonde estava o Hugo Mota? Nesse momento de toda essa balbúrdia? Estava escondido e protegido, muito possivelmente, no seu gabinete. Ou se brincar, já tinha até ido embora. Mas embora ele não foi porque ele reabriu a sessão. E não interessa, ele é responsável pelo o que aconteceu ali, notadamente pela censura à imprensa, que nunca tinha ocorrido na Câmara de Deputados Federais, no Congresso Nacional, esse tipo de censura. Isso sim é ditadura. E tudo para quê? Doido para aprovar a anistia de Bolsonaro. Coloque aí, Glauber fica e é sem anistia. Vamos ver aqui outras cenas do que ocorreu e vamos comentando essa situação absurda. Hugo Mota fora. Me ajuda, eu não vou ficar falando sozinho aqui também, não. Corri aqui na hora que eu vi, eu tava na academia, vi e falei, gente, Deus, o trem tá pegando fogo, ó. Eu tenho que ir lá avisar o povo, ó. E eu vim. Então senta o dedo no like, curte, comenta e compartilha. Porque isso aqui vai parar e vazar no mundo todo. Esse absurdo aqui que acabou de acontecer na Câmara de Deputados Federais. Vamos ver outra cena aqui. Presta atenção. Presidente da Câmara, veja bem, ele é cercado pela Polícia Legislativa, tem um tumulto ali na tribuna de honra, você vai ver na sua tela daqui a pouco com mais clareza, cercado por policiais legislativos, tem parlamentares tentando evitar, entre eles a deputada Sâmia, que é a esposa de Glauber Braga, a Polícia Legislativa arrancando o deputado federal à força, enquanto outros parlamentares filmam a cena. Ele está resistindo a sair, mas a segurança, a Polícia Legislativa, tenta tirar à força o deputado federal Glauber Braga. Agora, nesse momento, o que está acontecendo é algo inédito, é não permitir que as imagens da ocupação da tribuna sejam feitas pela imprensa. A gente vai para o intervalo. Inédito, isso nunca aconteceu. E outra coisa, que tratamento diferenciado é esse? Onde um grupo de deputados bolsonaristas invadiu a mesa diretora e ficaram lá 48 horas. E não foi nenhuma polícia legislativa tirar eles lá na pancada, na força. Não foi. Disseram que mandou para o Conselho de Ética, até hoje não saiu uma advertência contra eles. E agora vão caçar Glauber Braga. Isso é perseguição ao campo progressista. A direita, o centro e a vagabunda da extrema-direita estão desesperados. E como não consegue ganhar
com Donald Tranqueira, com Elon Musk, com ataque ao Supremo e tudo, estão querendo agora caçar Glauber Braga. Por que não caçou Eduardo Bolsonaro até agora? Por que o Van Hatten? Por que o Marcos Polon? Por que o Zé Trovão até hoje não foram caçados, não tiveram uma advertência porque ficaram 48 horas ocupando a mesa diretora? Até agora não saiu nada, nem uma advertência. Sabe o que é nada? Nada. E agora com Glauber Braga, arranca ele de lá na força. E vão caçá-lo. Se não tiver uma movimentação muito grande por parte do campo progressista. Tudo por quê? Ele deu um peteleco na bunda de um vagabundo do MBL que ficou atacando a mãe dele. Eu teria feito pior, já falei pra vocês. Teria feito muito pior do que o Glauber Braga. E qualquer um faria. Tá sendo caçado por isso? Não. Isso é só uma desculpa. Ele está sendo caçado porque ele entrou com ação judicial em dezembro do ano passado, denunciando o sindicato e o esquema na Câmara de Deputados Federais, comandados por Arthur Lira, pelo roubo do orçamento secreto. É por isso que Glauber Braga está sendo caçado. E enquanto isso, Ramagem até hoje não foi caçado. Condenado por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Até agora, Carla Zambelli não foi caçada. E detalhe, olha só, olha o golpe. Hugo Mota disse que não vai caçar no plenário por falta de ética Eduardo Bolsonaro, não. Ele vai ser caçado por falta. Que nem eles fizeram no golpe com Chiquinho Brazão, que inclusive o julgamento dele vai ser no início do ano que vem, pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Chiquinho Brazão foi caçado por falta, o que não gera inelegibilidade. Da mesma forma, Eduardo Bolsonaro, segundo a fala de Hugo Mota hoje, será caçado por falta, que não vai gerar inelegibilidade dele. Enquanto isso, Glauber Braga vai ser caçado pelo Conselho de Ética, pelo plenário, e vai gerar inelegibilidade dele por 8 anos. Isso é perseguição ou não? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco? Ou bate só na galera de esquerda, na galera progressista? E eu vou perguntar, Van Hatten foi caçado? Deputado bolsonarista? Ficou 48 horas ocupando a mesa diretora? Não foi. Nem advertência teve até agora. Van Hatten foi caçado, o deputado bolsonarista que ficou 48 horas na mesa diretora? O Zé Trovão, que tentou impedir Hugo Mota de subir até a sua cadeira de presidente da Câmara de Deputados Federais, foi caçado, Andréia? Também não. Nenhuma advertência até agora. Mas Glauber Braga, pelo que parece, será caçado. Porque entregou o esquema da roubalheira das emendas parlamentares comandadas por Arthur Lira em dezembro do ano passado ao Supremo Tribunal Federal. E por que Hugo Mota não mandou a Polícia Legislativa tirar aqueles bolsonaristas da mesa diretora com a mesma violência e truculência? E eles ficaram lá mais de 48 horas, fizeram vídeo, chacota e tudo. Você quer lembrar? Vamos lembrar. É bom a gente ver, porque a gente vê a diferença de tratamento do Hugo Mota, que para mim não passa de um golpista desesperado, com medo do toque-toque da Polícia Federal. Só isso. Ou isso tudo. Depende da sua perspectiva. Se você for bolsonarista, gosta de bandido, gosta de blindar bandido, né? Você deve falar... Mas aqui é o seguinte, bandido é bandido. E Glauber Braga, se for caçado, é exatamente porque ele denunciou a bandidagem de muita gente no Congresso Nacional. Notadamente do chefe, que é Arthur Lira. Eu vou pôr mais um vídeo aqui e vou caçar esse vídeo lá da ocupação da mesa diretora pelos bolsonaristas. Que não teve polícia legislativa para tirar, não. Que vergonha. Olha aqui. Esse aqui é o momento que a polícia legislativa estava lá, ó. Tentando arrancar Glauber Braga, Sâmia estava lá, a senhora Guajaguara
Jararara. Guara. Ô, meu pai. Ô, André, trem é sério. Ah, porque eu confundo os trem. Então, olha lá, tentando arrancar ele à força da mesa diretora da Câmara de Deputados Federais. Uma coisa horrorosa. Horrorosa. Aqui, ó. Aqui tem um pouquinho. Tem que mostrar, viu? A galera agora tem que botar os vídeos da ocupação da mesa diretora pelos bolsonaristas. Que Hugo Mota não fez nada até agora. Nenhuma advertência. Tá aqui, ó. Carlos Jordi, outro chapéu aqui, coisa, Bia Kisses, todos lá na mamata, curtindo, fazendo vídeo e lá de boa. E Glauber Braga sendo escorraçado da mesa diretora, um tratamento violento, desproporcional e desnecessário. É essa a situação. Lindenberg Farias acaba de falar aqui, ó. Oi. Lindenberg Farias, vou pôr aqui, ó. Lindenberg Farias acaba de se manifestar lá na mesa, no plenário. O Hugo Mota abriu a sessão, novamente legislativa. E o Lindenberg está falando nesse exato momento. Vamos ver aqui a fala dele. O que aconteceu no dia de hoje é muito grave, porque Vossa Excelência foi tolerante quando a turma aqui invadiu, sequestraram a mesa por 48 horas. Vossa Excelência não usou da força, não usou da Polícia Legislativa. São 2 pesos e 2 medidas. Agora, o que Vossa Excelência fez aqui no dia de hoje é uma vergonha. Eu pergunto aos senhores, os golpistas que tomaram conta da mesa foram caçados? Alguém foi suspenso? Alguém foi afastado um dia sequer? Eu digo, a responsabilidade por essa confusão que aconteceu aqui no dia de hoje é do senhor, é da presidência dessa casa. Digo mais, é revoltante. Depois de nós termos um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, militares que tentaram dar um golpe nesse país, o ex-presidente foi condenado. Aí Vossa Excelência, de surpresa, surpreendendo a todos, pauta esse projeto. Para nós não é por acaso. Flávio Bolsonaro disse no domingo que podia retirar a candidatura, mas tinha um preço. Eu quero aqui dizer, porque eu tenho informação, essa sessão e essa pauta foi decidida numa reunião de Flávio Bolsonaro com o presidente do PP, Ciro Nogueira, e com o presidente do União Brasil, Rueda. Tem mais, senhor presidente. O senhor colocar o Glauber na mesma situação da deputada Carla Zambelli é vergonhoso. Eu quero até dizer ao senhor, o senhor podia responder por crime de responsabilidade, sabe por quê? Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando foi condenada a deputada Carla Zambelli, 2 condenações com trânsito julgado, era o seguinte: a mesa tem que afastar a deputada Carla Zambelli. E o senhor mandou para a CCJ, enrolou 6 meses. Cadê o deputado Eduardo Bolsonaro, que está foragido, tramando contra o nosso país? Os senhores pensam que nos enganam quando os senhores absolveram no Conselho de Ética. É porque tinham combinado com eles que ele ia perder o mandato por falta. Sabe para quê? Para ser elegível novamente. O deputado Ramagem também, a decisão do ministro é de afastamento pela mesa. O senhor está se esquivando, fugindo das suas responsabilidades e coloca alguém como o deputado Glauber para ser caçado. Ele que aceitou, o Glauber foi provocado. Falaram da mãe dele que tinha Alzheimer.
Então, senhores, é uma vergonha o que está acontecendo aqui. O senhor está abraçando definitivamente a pauta do golpismo. Esse projeto aqui. E eu faço um apelo a essa casa, que não seja apreciado no dia de hoje. Eu vi aqui o que os senhores fizeram com a imprensa. Parar a transmissão da TV Câmara. Impedir que a imprensa entrasse aqui. Parecia uma visão autoritária. A força contra mulheres, como a mulher do deputado Glauber Sâmia. Então, o senhor hoje mostra para quem tem alguma dúvida a sua verdadeira feição. O senhor hoje, aqui, ao tentar votar esse projeto, está definitivamente enterrando qualquer história vinculada à democracia. Hoje, querem construir aqui na Câmara mais um capítulo do ataque ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, Glauber Braga fica, é sem anistia, Hugo Mota é golpista. Hugo Mota, ele está se revelando a versão piorada de Arthur Lira. É isso que está acontecendo. E assim, vamos falar assim, paixão então. Porque pode ser que tenha um bolsonarista aí. Tá bom, vamos falar assim, paixão. O que Glauber Braga fez para ser cassado? Deu um chutinho na bunda de um vagabundo que estava ameaçando, fazendo chacota com a mãe dele, que inclusive estava com câncer. Eu teria feito bem pior. Isso é motivo para caçar Glauber Braga? Não é. Não é motivo para um deputado perder o seu mandato. Nós sabemos que Glauber Braga denunciou Arthur Lira em dezembro do ano passado. É por isso que ele está sendo cassado. Agora eu te pergunto, Carla Zambelli, condenada em 2 processos, transitada em julgado, em que inclusive é consequência da pena a cassação dela e a sua inelegibilidade, independentemente de Hugo Mota. E Hugo Mota, em afronta ao Supremo Tribunal Federal, ao invés de despachar a cassação dela, cria todo esse imbróglio para ver se salva ela, porque ela já está cassada pela justiça. E Hugo Mota flerta e alimenta a extrema-direita, porque é golpista. Ramage, da mesma forma, foi condenada a 16 anos de cadeia, assim como Carla Zambelli foi condenada a quase 16 anos de cadeia nas duas condenações. Alexandre Ramage foi condenado a 16 anos pela tentativa de golpe, toda trama golpista junto com Bolsonaro. É consequência da pena, cassação e inelegibilidade. E Hugo Mota, ao invés de fazer o despacho, leva para a CCJ, leva para o plenário e cria toda essa balbúrdia. O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, atacando a nossa soberania, atacando a nossa democracia, atacando a nossa pátria lá nos Estados Unidos, o vagabundo que não trabalha, já devia ter sido caçado há muito tempo. E Hugo Mota, não. Nós não vamos caçá-lo por falta de ética, nem por decoro. Ele vai ser caçado por falta, que não gera inelegibilidade. Só a cassação por quebra de decoro é que gera inelegibilidade de 8 anos. Então eles querem punir Glauber Braga com a cassação que gera a inelegibilidade dele por 8 anos. Não porque ele deu um chutinho na bunda do vagabundo, mas foi porque ele denunciou o sindicato que está lá na Câmara de Deputados Federais de bandidos que rouba dinheiro do orçamento, das emendas, PIX e emendas secretas, cujo denunciado por Glauber Braga em dezembro do ano passado foi Arthur Lira, que deu praticamente a sucessão da presidência da Câmara a Hugo Mota. Hugo Mota está pagando sua conta com a cassação de Glauber Braga? Hugo Mota, quando mandou a Polícia Legislativa, à força, arrancar Glauber Braga, foi aconselhado por quem? Arthur Lira? Porque o tratamento foi diferente. Vários deputados federais ocuparam a mesa diretora por 48 horas.
fazendo vídeos, chacotas. Daqui ninguém nos tira. Daqui eu só saio preso. Chegaram a se algemar lá na mesa diretora. Hugo Mota mandou a Polícia Legislativa ir lá arrancá-los à força? Não. Mas em relação a Glauber Braga, ele mandou. E machucou, inclusive, deputadas lá, que tentaram proteger Glauber Braga, que estavam machucando ele, rasgaram a roupa dele. E assim, aí você fala assim, Andréia, o que o Hugo Mota tinha que ter feito, Andréia? Vou te explicar, muito simples. É uma manifestação ocupar a mesa diretora. Porque tanto que é uma manifestação legítima, que tem deputados federais que até hoje não tiveram uma advertência. Porque ocuparam durante 48 horas. Glauber Braga, acho que não ocupou por 2 horas e meia. Então, o que ele tinha que fazer? Conversar e tal, e coisa. Se de tudo não sair, pedir uma ordem judicial para arrancá-lo à força. E o Supremo daria a ordem judicial. Só que não. O pau que bate em Chico não bateu em Francisco. Só bateu no Glauber Braga. Até hoje o Van Hatter não está cassado. Até hoje o Marcos Polon, que falou lá na cara de todo mundo, eu não vou sair daqui. Quando o Hugo Mota chegou lá para sentar na mesa dele, ele falou, eu não vou sair daqui. Até hoje não teve uma advertência. E nem a Polícia Legislativa para arrancar ele da mesa diretora. O Zé Trovão impediu, tentou impedir Hugo Mota de subir e alcançar a mesa diretora. Colocou a pernona dele lá e ficou com aquele jeito dele lá tampando. Até hoje não teve uma advertência. E nem a Polícia Legislativa foi lá arrancar ele à força. Hugo Mota está pagando a sua dívida com Bolsonaro lá atrás em relação ao orçamento secreto e a sua dívida com Arthur Lira. É isso que ele está fazendo. Por isso o tratamento flagrantemente diferenciado. É isso que está acontecendo. Vamos ver mais algumas cenas aqui. Que é lamentável, gente. Isso aqui é um absurdo. Absurdo, absurdo. Eles puxando lá o Glauber Braga, olha lá. Meu Deus do céu. Enquanto os bolsonaristas, olha lá, foram tratados a pão de ló. Tinha até cafezinho e tudo para eles. Olha o tratamento que eles deram para Glauber Braga. A Sâmia tentando ajudar ele. Meu Deus do céu. E o responsável por isso aqui é o Hugo Mota, viu? Que o Hugo Mota tá falando agora que ele não deu a ordem para isso aqui. Mas não interessa. Ele é responsável por isso aqui. Hugo Mota é o responsável por isso aqui. E para piorar toda a situação, Hugo Mota proibiu a imprensa de entrar e, mais do que isso, ele mandou derrubar o sinal da TV Câmara para ninguém ver o que estava acontecendo ali. Isso é a primeira vez na história da Câmara de Deputados Federais. Isso aqui é, olha lá, imprensa sendo empurrada, imprensa tentando entrar para ver o que estava acontecendo e sendo empurrada. Um absurdo. E é a primeira vez que acontece isso na Câmara de Deputados Federais, essa censura, que inclusive os sindicatos de jornalistas, os sindicatos de imprensa têm que entrar com ação judicial contra Hugo Mota. Se vocês aceitarem isso, vai piorar. Vocês têm que entrar com ação no Supremo Tribunal Federal contra Hugo Mota. Hugo Mota não pode fazer isso. Não pode, André. Não pode. Ele não pode proibir a imprensa de entrar e ele não pode apagar o sinal da TV Câmara. Nós temos o direito de saber o que está acontecendo na Câmara de Deputados Federais. Ele não pode fazer isso. E vocês têm que entrar e acionar a justiça. Porque se não fizerem isso, a situação vai piorar. Ele vai achar que pode fazer tudo que ele quiser. Vamos ver mais cenas aqui do ocorrido e daqui a pouco nós vamos... Olha aqui. Gente, olha
Olha o absurdo aqui. Olha o absurdo, pessoal. Estão retirando a força do deputado Glauber Braga. É um absurdo. Ele está protestando porque o presidente da casa pautou o processo de cassação dele junto com a deputada Carla Zambelli e também o Eduardo Bolsonaro. É um absurdo isso aqui. É a violência contra o parlamentar. É violência contra o parlamentar. Covardia. Nós vamos divulgar, denunciar. É absurdo. É absurdo o que está acontecendo aqui. É absurdo. É absurdo. Eles estão retirando a força do deputado Glauber Braga. É um absurdo o que acontece aqui. É um absurdo. Essa casa está demonstrando que virou as costas para o povo. Estamos deputado na marra, ele e a deputada Sâmia. É absurdo, gente. E Glauber Braga é responsável. Ele soltou uma nota aí nas redes sociais dele, dizendo que não mandou impedir a imprensa de entrar, que não mandou cortar o sinal da TV Câmara. Querido, se você não mandou, você é responsável. Não interessa. Se você não mandou, você é responsável. E você tem que ir atrás de quem fez isso. A galera da imprensa está dizendo que assessores seus que estavam comandando toda essa situação ali. Enquanto você, muito possivelmente, estava com aquele trem na mão lá no gabinete escondido. Vamos ver aqui o que eu... Estavam negociando a saída dele da cadeira do presidente. Também não concordamos. Mas a Polícia Legislativa agir com violência. Parabéns, polícia! Agir com violência desse jeito, isso fere profundamente as relações políticas aqui dentro. Quais foram as agressões? Quais foram as agressões, líder? O que teve de agressão? Agressão a Sâmia, deram braçada nela, arrancaram o pescoço dele. Acho que o presidente Hugo tem que tomar providência. Puxaram pelo pescoço? Racharam pelo pescoço, quase que ele estava sem fôlego. Portanto, isso não pode acontecer aqui dentro. É claro que ninguém é a favor que ninguém ocupe. Por que não fizeram com os outros naquele tempo? Por que não fizeram com os bolsonaristas que ocuparam lá? Por que não fizeram? E vai fazer agora a violência que se praticava contra a Sâmia. Tratamento diferenciado, totalmente agressivo contra o deputado Glauber Braga, enquanto os outros deputados que invadiram a mesa diretora por mais de 48 horas foram tratados a café e a pão de queijo. E até hoje nenhum foi cassado. Vamos ver aqui o Glauber Braga, o que ele falou depois de tudo isso. O sinal estava muito ruim, viu, gente? Porque, como eu disse para vocês, o sinal da Câmara estava apagado. Aí a internet da galera que estava lá estava ruim, mas vamos ver aqui o que ele falou. As minhas companheiras. Aí, o sinal tá bem ruim. Não saiu aqui. Vamos para para fala. Vamos lá para a sessão, porque o Hugo Mota tá tão desesperado para pagar a conta dele que ele abriu a sessão novamente. Tá doido para aprovar anistia para Bolsonaro, né, Hugo Mota? Vaga. Ai, meu Jesus. Me segura. Meu pai. Somos contra nos posicionarmos de uma forma covardada com uma pauta-bomba que equilibra e coloca no mesmo dia a cassação injusta de Glauber Braga e a cassação de Carla Zambelli, Ramagem, condenados por atos criminosos no âmbito da mais ampla Corte da República. Por isso, venho a essa tribuna para dizer que, quanto à matéria em tela, queremos rejeitar, não a matéria sobre a flexibilização das terras públicas nas áreas de fronteira. Fiquemos com o texto da Câmara. Mas sobre as atitudes do presidente da Câmara, não reste dúvida. Hoje não é um dia de orgulho para o Parlamento brasileiro. Colocar aqui
O fim, a mudança da dosimetria é criar uma anistia para o golpista Bolsonaro e para os mais altos cargos da República que não merecem o respeito da nação. Que essa nação se levante. Para discutir a favor, deputada Adriana Ventura. Né? Tá cortando a fala da galera toda, né? Vamos fazer o seguinte, Hugo Mota. Vamos supor que você vai tentar fazer justiça. Vamos? Então vamos. Vai caçar Glauber Braga? Ok. Você vai ter que caçar Van Hatten, Sóstenes Cavalcante, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, o Marcos Polon, o Zé Trovão, dentre outros, que ocuparam por 48 horas a mesa diretora. Aí tá tudo certo. Aí caça a Glauber, caça essa galera todinha. Aí tá tudo certo. Só que não. Vão caçar só Glauber Braga. Aí sabe o que o Hugo Mota falou agora há pouco? Não, eu já entrei em contato com o Conselho de Ética para determinar pelo menos a suspensão por 6 meses do mandato só de 3. Do Van Hatten, do Marcos Polon e do Chapelão. Aquele lá, do Zé Trovão. Aí ele acha que tá tudo resolvido. Que ele vai enganar e passar o mel no bigode e nas barbas da gente. Não vai. Depois a Câmara de Deputados Federais não quer ser chamada de inimiga do povo. Não quer ser bombardeada nas redes sociais. Como que não bombardeia? Como que eu não vou falar Câmara de Deputados inimiga do povo? Câmara de Deputados Federais inimiga do povo. Hugo Mota, inimigo do povo. Um absurdo. Vamos ver mais cenas aqui. E a Globo News aqui, ó, mostrando a situação. Nesse intervalo de tempo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, questionando o presidente da Câmara sobre essa medida inédita de tirar a imprensa de dentro do plenário. Algo que não é usual, algo que não é trivial, algo que limita o trabalho da imprensa, que provoca, sim, cerceamento à liberdade de imprensa. O presidente da Câmara me ligou dizendo que não era essa a intenção dele, que diria isso no plenário, e eu perguntei para ele se ele se comprometia com o seguinte fato, de que isso nunca mais acontecerá dentro da gestão dele. Ele respondeu que sim e pediu desculpa à imprensa brasileira por este episódio. Ele disse que ele não deu, voltou a dizer, porque ele já tinha dito isso para Júlia do Alibe, que ele não deu a ordem de expulsar a imprensa do plenário. A imprensa não pôde registrar essa cena que você vê aí do lado da sua tela, porque ela foi mandada para fora do plenário. Elisa Claveri, como tantos outros repórteres, estavam dentro do plenário e relataram que a assessoria do presidente da Câmara, Hugo Mota, os expulsou de lá. O presidente da Câmara disse que não deu a ordem para a Polícia Legislativa. Cara, não interessa. Não interessa se Hugo Mota não deu a ordem. Aconteceu. E ele é responsável. Só que tem um porém. Polícia Legislativa já se manifestou e disse que a ordem veio do gabinete de Hugo Mota. Para a Polícia Legislativa tirar à força o Glauber Braga e tirar a imprensa e apagar o sinal. Isso é crime de responsabilidade. Isso dá cassação. Isso dá impeachment. Dá, André? Dá. Isso é crime de responsabilidade. E vou repetir. Os órgãos de imprensa têm que acionar o Supremo Tribunal Federal. Porque senão vai fazer de novo. Vai achar que tá tudo bem e vai fazer de novo. Aí, agora acho que o sinal aqui voltou. Do Glauber Braga falando o que ele pediu pro Hugo Mota. Ele fez um pedido para Hugo Mota. Vamos ver aqui o que ele falou aqui. Agradecendo as minhas companheiras e os meus companheiros que estão aqui do meu lado nesse momento. Eu quero me solidarizar com a imprensa também que foi
agredida e que teve o seu trabalho cerceado. Eu estou aqui há bastante tempo, há algum tempo pelo menos, e eu até hoje não tinha ouvido falar de cortarem o sinal da TV Câmara, para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo dentro do plenário. A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Motta, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas, por 2 dias, em associação com um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país. Ali sobrou negociação, sobrou diálogo. Em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de retirar da força daqueles deputados pela Polícia Legislativa. O que está acontecendo agora é uma ofensiva golpista. A votação da minha cassação com uma inelegibilidade de 8 anos não é um fato isolado. Nesse mesmo pacote, eles querem votar uma anistia que não é dosimetria, levando a possibilidade de que Jair Bolsonaro só tenha 2 anos de pena. Combinado com isso, eles querem manter os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro. Porque quando há o desligamento por faltas, a pessoa continua elegível. E isso não é uma novidade para a Câmara. Eles utilizaram do mesmo expediente no caso do Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle. A comparação com o caso de Carla Zambelli, por favor. Carla Zambelli já tem seus direitos políticos cassados e está presa na Itália a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agradecendo as minhas companheiras e os meus... Então, assim, gente, absurdo o que está acontecendo. E o Glauber Braga faz uma denúncia grave. Que, na verdade, o que eles estão querendo com o PL da dosimetria é diminuir a pena de Bolsonaro para apenas 2 anos. Eu já expliquei para vocês, se isso for verdade, está em tramitação uma nova tentativa de golpe, em que o Supremo Tribunal Federal vai pegar isso e jogar na lata do lixo. Inclusive, Davi Alcolumbre, presta atenção, que está tendo sessão nesse momento também, disse que assim que for aprovado, o PL da dosimetria, disfarçado, que parece que é de anistia, ele vai pegar e já votar hoje no Senado Federal. É muito pânico. Estão querendo chantagear quem? O governo Lula? A Polícia Federal? O Supremo Tribunal Federal? Vocês estão em pânico por quê? Estão pagando a dívida com quem? Não tem outra explicação. Pode colocar aí, Congresso Nacional, inimigo do povo. Glauber fica. E eles vão caçar o Glauber Braga. E o pior de tudo, vão torná-lo inelegível por 8 anos. Ele não vai poder nem concorrer o ano que vem. Porque se ele concorresse o ano que vem, ele ganhava. Só que vão tirar até isso dele. Não tiraram isso do Chiquinho Brazão. O deputado federal que foi cassado, não por falta de decoro, mas por falta. Eles não, pelo duplo, e ele tá preso, pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eles não vão tirar do Eduardo Bananinha. Eduardo Bananinha vai ser cassado por falta e vai continuar elegível. Mas o Supremo vai fazer o serviço. Pode ficar tranquilo. Ele será condenado o ano que vem e terá como consequência da pena a inelegibilidade.
Mas a questão em si é a vergonha da perseguição de Hugo Mota a Glauber Braga. Que para mim, Hugo Mota está pagando a dívida dele com Arthur Lira. Que tá, para mim, que para mim, travou? Tá por detrás de tudo isso. Para mim, Arthur Lira tá por detrás de tudo isso. Lamentável. Vamos ver. Rogério Corrêa falando. Um absurdo que aconteceu aqui. Cenas de violência explícita. Deputado Glauber. Com muito problema aqui de respiração. Envolvendo deputados do jeito que foi aqui, com agressão. Por ordem do presidente Hugo Mota. Isso é um verdadeiro absurdo a gente viu aqui. Isso tudo para querer anistiar Bolsonaro. Impressionante. Para dar anistia a Bolsonaro, vale até agressão a parlamentar, como nós estamos vendo aqui. Misturar o Glauber nisso com vingança da extrema-direita. E ele está aqui, passando mal, por causa de ação violenta determinada pelo presidente da Casa. Isso tem que ficar claro. Determinado pelo presidente da Casa, conforme disseram segurança aqui. É assim que ele age. Agora, com a extrema-direita, passa a mão na cabeça. Suspendeu TV e rádio. Suspendeu TV e rádio, está lembrando o deputado Valdenor. E a gente agredindo aqui. Eu tentando evitar isso com 67 anos de idade, tendo que passar por isso aqui. Verdadeiro absurdo que foi feito. Isso para pautar anistia para Jair Bolsonaro. Isso é uma calamidade, um negócio desse. Isso não pode ser presidente da Casa. Ele é que tem que colocar o cargo dele em votação, para a gente conseguir colocar alguém que dirija os trabalhos aqui, mas dirija com democracia. Isso é imoral o que foi feito aqui hoje. O que a gente podia esperar de Hugo Mota, né, gente? Hugo Mota sempre foi do mesmo grupo político de Eduardo Cunha, que foi o presidente da Câmara de Deputados Federais, que organizou a cassação e impeachment da presidenta Dilma, que nunca cometeu um crime de responsabilidade e foi cassada, chefiada por Eduardo Cunha, que é do grupo político e que criou a cobra que virou Hugo Mota. Esperar o quê? Como dizia minha avó, cada um dá o que tem. Não adianta você esperar do outro aquilo que ele não tem para dar. O que Hugo Mota tem para dar é isso aí para pior. Para pior. Escuta o que eu tô falando para vocês. E eles vão caçar Glauber Braga. Uma vergonha. Eu sempre digo para vocês, o golpismo não acabou. Tem um monte de deputado e senador golpista que estão só procurando uma brecha, uma oportunidade para adentrar e fazer o caos, criar o caos e derrubar aqueles que são realmente democratas e que realmente defendem a nossa democracia, como o Glauber Braga. Vamos ver aqui a deputada Jandira Fegali, sempre muito serena, sempre muito postada e tal. Vamos ver o que ela colocou aqui. Senhor presidente, eu quero me utilizar, inclusive, de uma questão de ordem, do artigo 17, 6º, inciso G, a linha G, onde está claramente escrito que está na sua competência o respeito à dignidade dos membros dessa casa. O que aconteceu hoje aqui não é aceitável. O deputado Glauber não estava obstruindo a sessão, nem suspendeu a sessão. Ele estava dirigindo, dando palavra aos inscritos. Normalmente, a sessão estava acontecendo no pequeno expediente, até que houve a ordem. Eu estou no tempo de questão de ordem, presidente, só me deu um minuto. Até o momento em que houve a decisão, provavelmente Vossa Excelência, de colocar a Polícia Legislativa para arrancar o deputado Glauber da cadeira de presidência da sessão. Aliás, nesta casa, todo mundo senta e preside essa sessão, mesmo sem ser da mesa. E o que aconteceu aqui foi de um nível de violência. Eu sou médica, como Vossa Excelência, nós acompanhamos o deputado Glauber no DEMED, está com lesão no braço, lesão na perna, arrancaram a manga do seu paletó, ele quase desmaia na agressão e na tensão por uma torção. Sâmia, Célia Chacriabá, Rogério Corrêa, vários agredidos pela Polícia Legislativa. Nós fomos impedidos de subir à mesa para tentar ajudar e mediar o problema. Nós tivemos que saltar aqui
para tentar salvar, inclusive, as mulheres parlamentares que estavam no meio da agressão. Não dá para naturalizar o que aconteceu e continuar a sessão como se nada tivesse acontecido, presidente. Parece que nada aconteceu aqui. O mundo todo, rede social, todo lugar, está simplesmente repercutindo negativamente a imagem da Câmara nesse momento, e a gente aqui votando projetos como se nada tivesse acontecido. E ainda com uma pauta que tende a aumentar a tensão de plenário. A questão de ordem é a necessidade de suspender essa sessão para que o diálogo seja refeito, para que a gente consiga estabelecer um clima nesse plenário que permita a gente trabalhar em paz, com respeito e com dignidade dos membros, como reza a linha G, 6º do artigo 17. Então, não é possível, presidente. Vossa Excelência é um jovem, tem um currículo pela frente, não pode fazer com que a Câmara tenha uma imagem negativa na sociedade brasileira. Continuar essa sessão votando desta forma, sabendo que tem uma pauta que vai aumentar a tensão da Câmara, vai aumentar a tensão nesse plenário, no clima que nós já estamos aqui, com a adrenalina alta, todo mundo indignado, tudo que aconteceu, se metendo nessa confusão, para tentar evitar uma violência maior. Ainda vai ter exame de corpo de delito do deputado Glauber, das deputadas. Deputada, o som ficou ruim, mas a deputada falou correto. Hugo Mota quer tratorar de tudo quanto é jeito e aprovar de tudo quanto é jeito a anistia hoje para Bolsonaro. E vai caçar, pelo que tudo indica, o Glauber Braga. Olha aqui, ó, fotos do que ocorreu. A galera que ocupou a mesa diretora e ficou 48 horas e não apareceu polícia legislativa lá para tirar eles, não. 48 horas ocupando a mesa diretora e não apareceu polícia legislativa para tirar ninguém de lá. E agora, Glauber Braga, em menos que eu acho que de 2 horas, foi escorraçado da mesa diretora. Amando, não adianta dizer que não é. E mesmo que não seja, ele é o responsável. O presidente da Câmara é responsável pelo que ocorre na Câmara de Deputados Federais. E o tratamento foi totalmente diferenciado. Um absurdo. Eu achei aqui. Eu achei o que eu estava procurando. Olha aqui. A ocupação da mesa diretora aqui no dia pelos bolsonaristas e que eles foram tratados tranquilamente por Hugo Mota. Vamos ver aqui. E detalhe, nenhum sofreu absolutamente nada até agora. Por parte aqui, ó. Van Hatten, Marcos Polon, todos esses aqui sentados, decidiram não sair da mesa diretora. Tá aqui, ó. O ocorrido. Deixa eu mostrar a cena. Isso aqui eu transmiti no dia. Aí o Hugo Mota conseguiu ocupar a mesa diretora. Depois de muita luta, depois de muita situação, de 48 horas, é que o Hugo Mota conseguiu ocupar a mesa diretora nesse dia. E agora Glauber Braga ocupou a mesa diretora em protesto pela sua cassação, sem de fato ter um motivo justo para a cassação de um ministro. O que ele fez foi denunciar Arthur Lira e em menos de 2 horas chamou a polícia para arrancar Glauber Braga da mesa diretora, com violência e truculência. Senta o dedo no like, comenta, curte, compartilha. Muito obrigada.